sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Graça e paz a todos. Hoje eu estou trazendo minha primeira pregação do canal, de muitas e muitas que virão. Eu creio que o Senhor ele vai estar me capacitando para estar sempre aqui ministrando a palavra para você que está assistindo o meu vídeo, que está dando like, porque esse canal aqui, ele é um canal para evangelizar, para falar da palavra do Senhor. E aqui um aprende com o outro, né? E a gente lendo a palavra, o Senhor vai nos edificando, vidas vão sendo alcançadas pela palavra do Senhor, pelo evangelho, né? E eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Sou grata também a Deus por você estar assistindo o meu vídeo. Que o Senhor continue te abençoando. A palavra que o Senhor ministrou no meu coração está no livro de Jeremias, capítulo 18, do 1 ao 6. Versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus por essa palavra. Essa palavra aqui é uma palavra muito bonita, porque o Senhor, Ele sempre ia até Jeremias, falando com Jeremias, sempre falava através da palavra, de visões. E quando o Senhor ele fala que precisamos descer à casa do oleiro, não é necessário nós irmos a um lugar onde se faz vasos. Não é necessário. Quando o Senhor ele fala aqui na palavra dele, é que nós precisamos descer na presença do Senhor. Nós precisamos estar em oração, buscando em Deus força, da qual nós precisamos. Nós precisamos estar na presença do Senhor, para que a gente possa ser fortalecido por Ele. Quando o Senhor ele manda que a gente desça, para descer na presença do Senhor, nós precisamos ter um coração humilde, quebrantado. Precisamos nos arrepender. Precisamos dizer ao Senhor que somos falhos, que precisamos mudar. Precisamos estar em arrependimento na presença do Senhor e dizer ao Senhor que precisamos da mudança dele em nossas vidas. Que precisamos, porque muitas vezes temos muitas coisas dentro de nosso coração que nós não sabemos. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe para todos os lugares que nós vamos. Ele está com cada um de nós, do momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme. O Senhor ele está sempre com os olhos dele atentos nas nossas vidas. Então, a casa do oleiro aqui, para mim é representado pelo meu quarto, de onde eu estou falando agora. É representado na minha sala, na minha cozinha, ali lavando, né, meus pratos, né? Tem lugares que fala louça, né? Aqui a gente fala prato. Então, a casa do oleiro, para mim, está representado quando eu falo com o Senhor, quando eu digo a Ele que eu preciso mudar, que eu preciso da mudança dEle na minha vida, que eu preciso do querer dEle, eu preciso aprender a viver a vontade dEle. E muitas vezes, viver a vontade dEle não é fácil, porque nós somos pessoas que gostam de coisas de imediato, né? Somos imediatistas, gostamos de tudo na hora, gostamos de tudo agora.
não gostamos de esperar. Então, muitas vezes, nós precisamos passar pelo processo, porque o processo, muitas vezes, é lento nas mãos do Senhor. Mas quando nós passamos pelo processo e somos aprovados, e aí nós viramos um vaso de honra na presença do Senhor. Amém? E para fazer o vaso, é necessário ter o barro. E o barro, para chegar ao vaso, existem muitas fases. Algumas fases que eu vou ler aqui. Eu marquei algumas fases e vou estar falando para vocês. E o oleiro, para fazer o vaso, ele precisa fazer a extração do barro que está ali, muitas vezes no chão. Muitas vezes o barro está no meio de coisas que não é para estar. Então, o oleiro, ele tem que escolher aquele vaso, aquele barro. Tem que escolher o material pelo qual ele vai fazer o vaso no futuro. Então, o processo da escolha é um processo que o barro tem que passar pela escolha. E aí o oleiro vai lá com a sua pá ou com uma colher mesmo, né? Uma colher, aquelas colheres de pedreiro, né? Depende da quantidade, depende do vaso que ele vai fazer, da quantidade de vaso, né? Muitas vezes o oleiro só quer fazer alguns vasos, muitas vezes ele quer fazer vários vasos, então depende muito dos vasos que ele vai fazer. E aí o oleiro vai lá, faz a extração daquele barro, e aí ele escolheu o barro para fazer o vaso. E aí o barro vai ter que passar pelo processo da peneira, que é o processo que o oleiro faz para tirar todas as impurezas que o barro vem. Que muitas vezes o barro vem com plástico, vem com galhos de árvore, vem com folhas, vem com uma série de coisas. Então o oleiro, ele precisa fazer essa peneira naquele barro. E aí depois que ele faz aquela peneira, ele molha todo o barro e aí ele começa a amassar. Ele começa a pisar para que ele forme uma massa. E depois que ele amassa, ele pisa bastante aquele barro. O barro, ele precisa ficar num processo de descanso e de espera. Porque o processo, muitas vezes, se torna lento de espera. Mas é necessário que o barro, ele espere. É necessário que o barro, ele passe por esse processo de espera. E depois que o barro passa por esse processo de espera, ele é colocado sobre as rodas. E o oleiro começa a fazer o molde do vaso. E quando o vaso está pronto, não está pronto ainda, porque ele tem que passar pelo fogo para ser aprovado. E depois de passar pelo fogo, o vaso, ele é aprovado. E não é diferente comigo e com você. Porque para nós estarmos na presença do Senhor, o Senhor foi lá. Nós não éramos nada. Quem era eu, quem era você? Nós estávamos jogados no chão. Estava muitas situações complicadas. Até difícil de sair daquele local. Mas o oleiro dos oleiros foi lá, nos resgatou, nos escolheu. Porque ele acreditou em nós. Ele olhou para nós. E o Senhor, ele já sabia o que é que ia acontecer depois da escolha dele. E depois que nós somos escolhidos pelo oleiro, a gente passa pelo processo, quando a gente quer mudar, da peneira, da separação. O que não serve fica na peneira. E o que serve cai no chão para que o oleiro venha e amasse e pise. Muitas vezes, quando a gente fala assim, amassar e pisar, tem pessoas que passam por humilhações, tem pessoas que passam por situações difíceis. Nem sempre é assim,
Mas quando nós estamos no processo e queremos entrar no processo, dizemos a Deus, Deus, eu quero ser mudado, eu quero ser moldada. O Senhor, Ele permite que aconteçam várias coisas na nossa vida, porque faz parte do processo, para que lá na frente a gente se torne um vaso de excelência, um vaso de valor nas mãos do Senhor. E depois que nós somos pisados, amassados, espremidos, aí tem um processo, que é aquele processo da espera, aquele processo do silêncio, que todos nós temos que passar, porque somos, assim, pessoas que queremos tudo naquela hora, queremos já pular esse processo, mas é necessário passar pelo processo da espera. Todos que você vai ler na Bíblia passaram pelo processo da espera, passaram pelo aquele processo de esperar, porque o Senhor tinha promessa na vida de José, mas José, ele foi traído pelos irmãos. José, ele foi vendido, ele foi escravo, mas um dia o Senhor, ele exaltou José no Egito. Ele fez José prosperar naquele lugar. José, ele era um sonhador, ele tinha sonhos. O Senhor, ele falava com ele através dos sonhos. O Senhor, ele já fazia promessa a José nos sonhos. Muitas vezes nós temos sonhos, temos promessa, mas precisamos passar pelo tempo de espera para que a gente possa descansar no Senhor, para que a gente possa entender qual é o querer do Senhor. E esse tempo de espera é bem doloroso, porque pensamos que o Senhor não está nos ouvindo, pensamos que o Senhor não está nos vendo, mas o Senhor está trabalhando, até no silêncio Ele trabalha em nossas vidas. E depois dessa espera, finalmente, o Senhor nos pega para nos moldar. E aí Ele vai moldando a nossa vida, vai moldando o nosso coração, a nossa mente. Ele vai nos moldando, molda as nossas atitudes. Ele molda também as nossas palavras, o nosso jeito de falar, nosso jeito de olhar. Ele já começa a moldar o nosso olhar começa a mudar, porque estamos na mão do Senhor. Porque nós desejamos ser mudados pelo Senhor. E aí, depois de tudo isso, o Senhor, Ele nos coloca no fogo. O fogo pode ser representado pela presença do Senhor em nossas vidas. O fogo, ele pode ser representado pelo Espírito Santo de Deus, cada um de nós. O fogo pode ser representado por isso, porque é isso que o vaso precisa para ser finalizado. É a presença constante do Senhor na vida de um vaso, para que ele não venha a ser quebrado. Quando nós passamos por todos esses processos, nós temos sempre que lembrar da casa do oleiro e nunca sair da casa do oleiro. Nós temos sempre que ser moldados, sempre temos que querer estar na mão do Senhor, porque é o melhor lugar que a gente pode estar. Podemos confiar no Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo com cada um de nós. Amém? Essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu desejo a vocês que o Senhor abençoe a cada um que assistiu esse vídeo. Continue assistindo meus vídeos, que assim que o Senhor ministrar mais palavras no meu coração, eu vou estar trazendo nesse canal. E que Deus abençoe a todos. Amém? Fique com Deus a todos. Tchau, gente. Até o próximo.